Olá pessoal, então vou fazer junto com vocês aqui o exercício do delineamento inteiramente casualizado. Então eu coloquei aqui um exercício, então um experimento então, que foi conduzido com o objetivo de avaliar a porcentagem de plantas de cedro, então de Cedrela officinalis, atacados por uma broca, então a famosa broca da ponteira, a Psipila grandela, que ataca essa espécie. Testou 5 diferentes métodos de controle. Então foram utilizadas 6 repetições, sendo que cada parcela foi constituída de 20 plantas. Então a parcela que foi usada foi 20 plantas em 6 parcelas, tá? Então J igual a 6 repetições que nós vamos ver os dados aqui, testando o que? 5 tratamentos. Quais foram esses tratamentos? Então, o tratamento testemunha, que foi o T1, que não recebeu nenhum efeito, né? Então, o tratamento controle. O inseticida biológico, né? Que é o tratamento 2. O inseticida químico, o T3. Feromônio, uso de feromônio, então, o tratamento 4. E o uso de armadilhas, o tratamento 5. Então, nessa tabela aqui, são apresentados os valores de porcentagem de plantas atacadas. Então, essa é a variável que foi unidade, que foi avaliada, então o Y. Tá? Então, faça análise de variância, nós vamos fazer análise de variância e, caso necessário, nós vamos aplicar o teste de Tuck e Duncan a 5%. Tá? Então, nós vamos interpretar e analisar, então, esses resultados. Tá? Então, aqui eu tenho os 5 tratamentos que eu mostrei para vocês nas 6 repetições, tá? Então, eu tenho quantas parcelas? 5 vezes 6, 5 tratamentos vezes 6 repetições, total de 30 parcelas, 30 unidades experimentais. Quando eu vou fazer à mão esse cálculo, é sempre bom colocar, aqui eu vou ter o meu somatório, então y e ponto, ou seja, eu vou fazer o somatório de cada um dos tratamentos, então 65 mais 59 mais 49 mais 60 mais 59 mais 72, esse aqui eu vou colocar o somatório que deu 364. E já posso dividir então por 6, que eu vou obter a média. Então a média aqui deu 60,66. E assim para o demais. Então aqui na tabelinha de baixo, então é possível observar então os somatórios, tá? Então cada um dos somatórios que teve e as respectivas médias. Então feito isso, os somatórios e as médias, nós vamos começar então a nossa análise de variância. Antes disso, é importante aqui que nós vamos ter y ponto ponto. O que significa? É o somatório, tá? É o somatório dos somatórios que foram feitos, tá? Então, o somatório total, né? Então, o somatório das 30 parcelas, nesse caso, deu 2.128. Bom guardar esse número que depois nós vamos usar mais adiante. Então, vamos para a nova, que tem a tabelinha básica da nova para DIC, então, que nós temos como causa de variação somente o efeito do tratamento, o erro e o total. Tá? Então, para o grau de liberdade, nós temos para tratamento I-1, para o erro IJ-1 e para o total IJ-1. Então, o número de parcelas menos 1. Tá? Então, vamos iniciar aqui o cálculo. Aqui estão as fórmulas. Então, no formulário vocês encontram essas fórmulas. Tá? Então, vamos iniciar a nova. Tá? Então, deixa eu organizar aqui. Iniciando, então, a nossa análise de variância. Fiz a tabelinha, tá? Fiz a minha tabela da análise de variância, a famosa nova. Como eu coloquei antes, nós só temos o efeito do tratamento, o erro e o total, porque nós temos um experimento em DIC. Então, começando pelos graus de liberdade. Grau de liberdade de tratamento I-1. Então, nós temos 5 tratamentos, 5 menos 1, igual a 4 graus de liberdade de tratamento. Do erro, então, nós vamos ter IJ-1. Então, 6 menos 1, 5, vezes I5, igual a 25 graus de liberdade do erro. E para o total, o número de parcelas, então, 5 vezes 6, 30, menos 1, 29.
Tá? Então, agora nós vamos iniciar então a soma de quadrados. Tá? Então, qual é a fórmula para calcular soma de quadrados de tratamento? Então, nós vamos ter 1 sobre j, somatório de y ao quadrado. Tá? Então, menos y ponto ao quadrado sobre ij. Tá? Então, geralmente essa parte aqui nós vamos chamar de C, se faz de forma separada, porque depois nós usamos mais adiante. Então, nós já podemos calcular esse valor aqui. Tá? Então, y ponto, que é esse valor que eu coloquei antes aqui embaixo, o somatório geral, então 2.128 dividido por ij, então o número de parcelas que é 30. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ter 150.946,13. Então, vamos começar. Como que nós vamos fazer a soma de quadrados do tratamento? 1 sobre j, ou seja, 1 sobre 6. Abre parênteses, nós vamos fazer o quê? Nós temos que elevar todos o somatório dos tratamentos ao quadrado. Então, o termo já diz soma de quadrados. De quem? Do tratamento. Então, nós vamos pegar cada um daqueles somatórios, ou seja, o que nós fizemos antes aqui, 364 ao quadrado, mais 529 ao quadrado, mais 269 ao quadrado, mais 553 ao quadrado, mais 413 ao quadrado. Então, como eu fiz aqui, elevei todos ao quadrado, somei eles, multipliquei vezes 1/6, menos aquele valor que nós fizemos separado. Tá? Então, assim eu vou obter meu valor de soma de quadrados de tratamento. Então, 9.233,20. Vou preenchendo aqui, já vou preencher também 9.233,20 na minha tabela da 9. Então, feito o nosso valor, calculado o nosso valor de soma de quadrados do tratamento. Seguimos, vamos fazer a soma de quadrados do total agora. Por que primeiro o total? Porque o erro é a relação do total menos o do tratamento. Então, nós precisamos fazer primeiro o SQ do total. Então, como que nós calculamos soma de quadrados total? Então, aqui está a formulazinha. Somatório de IJ, quer dizer que nós vamos fazer o somatório de todas as parcelas elevado ao quadrado, menos aquele valor do C que nós já calculamos antes aqui. Tá? Então, que valores das parcelas, né? Todos, né? Somatório de todas as parcelas, né? Ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui meu valor de todas as parcelas, das 30 parcelas nesse exemplo. Então, 65 mais 59, mais 49, mais 60, mais 59, mais 72, mais 94. E assim vai até a última aqui. Então, as 30 parcelas elevado ao quadrado. Tá? Então, nós vamos elevar as 30 parcelas ao quadrado. Depois, menos somente o valor do C. Aqui em cima, já está destacado. Eu vou obter meu valor de soma de quadrados do total. Então, 10.405,87. Coloquei aqui na minha tabela da nova aqui em cima. E por último, da soma de quadrados, agora a soma de quadrados do erro. Então, é soma de quadrados do total menos soma de quadrados de tratamento. Como eu falei antes, é a relação do total menos o do tratamento. Por isso que a soma de quadrados do total sempre vai dar maior que a soma de quadrados de tratamento, porque não pode dar um valor negativo, porque senão houve erro em alguma parte. Então, pegando valores dos dois, 10.933,20, quer dizer, 10.405,87 menos 9.233, eu vou obter um valor de 1.172,67. Então, feita a minha primeira parte, que é a soma de quadrados, tá, de cada um deles. Agora, na sequência, nós vamos fazer quem? Esse aqui, quadrado médio, ou seja, como que nós vamos calcular esse quadrado médio? Então, coloquei aqui do lado, quadrado médio do tratamento. Então, nós vamos pegar a soma de quadrados do tratamento dividido pelo grau de liberdade dele mesmo. Então, o grau de liberdade do tratamento. Então, o que é? Esse valor, 9.233,20, dividido pelo grau de liberdade dele mesmo. Então, vai me gerar
o valor de quadrado médio de tratamento. Então, esse valor dividido por esse vai me dar 2.308,30. E quadrado médio do erro. Então, soma de quadrados do erro dividido pelo grau de liberdade do erro. Então, mesma coisa que do tratamento. Então, 1.172 dividido pelo grau de liberdade por 25. Então, pegando esse valor, nós vamos obter um valor de 46,91. Então, já estamos próximo ao final da nossa nova. Precisamos calcular F calculado para depois comparar com o nosso valor de F tabelado. Então, vamos... coloquei aqui embaixo. Como que nós calculamos F calculado de tratamento, que é o único F que nós vamos ter no experimento em DIC. Tá? Então, quadrado médio do tratamento dividido por quadrado médio do erro. Então, esses aqui, né? Voltando aqui para a nova, 2.308,30, que é o meu quadrado médio do tratamento, dividido pelo meu quadrado médio do erro. Tá? Então, esse dividido por esse vai me dar um valor de 49,21. E precisamos encontrar somente o valor de F tabelado. Como que nós vamos encontrar esse valor de F tabelado? Então, obviamente, na tabela F, nós estamos trabalhando a 5%. Vocês entram na tabela F a 5% com grau de liberdade do tratamento, que foi 4, e grau de liberdade do erro, que foi 25. Então, pegando esse valor, eu estou aqui com a minha tabela F, 4 com 25, o valor de 2,76, tá? Então, o meu valor de 2,76, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui em cima, 2,76. Tá feita a nossa nova, só precisamos fazer a nossa discussão e nossa análise. Então, nós temos as duas hipóteses. A hipótese H0, em que os tratamentos eles são iguais, e nós temos a hipótese alternativa H1, em que os tratamentos eles são diferentes, tá? Então, se o F calculado ele for maior que o F tabelado, nós rejeitamos H0, ou seja, nós ficamos com a hipótese alternativa H1. Então, analisando aqui, 49,21 é maior mesmo que 2,76. Então, nós rejeitamos H0, ou seja, existe diferença entre os tratamentos. Algum desses tratamentos que nós testamos proporcionou um efeito diferente no ataque da broca da ponteira nas plantas de cedro. Tá? Para saber qual dos melhores tratamentos, então nós vamos precisar fazer um teste de médias. Por que um teste de médias? Né? Porque são tratamentos qualitativos, foram testados formas de combate da broca da ponteira. Tá? Então, vamos fazer um teste de médias. Podemos usar alguns dos testes que nós vimos, né? Então, Tuck, Duncan, Scott Knott. Então, nós vamos fazer os dois, um dos dois principais, né? Que seria o Tuck e o teste de Duncan.